Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sintam-se todos acolhidos em nossa comunidade para celebrarmos essa Eucaristia, quando estaremos rezando nas seguintes intenções: pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e por toda a Igreja, por todas as famílias, pelos enfermos vítimas do coronavírus, pelos cientistas, médicos e profissionais de saúde, ação de graças a São Judas Tadeu. Rezaremos também pelo 7º dia de Jurandir de Jesus, Paulo Margarida da Silva, Francisco Firme Filho, Ademilson dos Santos, Luiz Augusto Bicudo, Daniela Assunção da Silva, Armando Sobral do Nascimento, Hermínia Godinho Bandeira, Zumara Maria de Souza, José Carlos Fernandes, Priscila dos Remédios Reis da Silva, Maria do Carmo da Silva, Basílio Rodrigues de Oliveira Filho. 30º dia, Gilberto de Moraes, Maria Deusa Simas, Abel Barbosa, Armando Sobral Nascimento, Maria Deusa Simas, Abel Barbosa da Silva. Ação de graças pelo aniversário natalício do Bispo Emérito Dom Jaci Braido e por todas as intenções que trouxemos em nossos corações. Irmãs e irmãos, Cristo ressuscitado se manifesta ainda hoje na vida, em meio de nós. Desejosos de melhorar, aprender como reconhecê-lo, iniciemos esta nossa celebração com o canto de entrada. Conduziu seu povo na esperança e recobriu com o mar seus inimigos. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, uma vez mais nós nos encontramos reunidos aqui na paróquia São Judas Tadeu, no Marapé, para celebrarmos esta Eucaristia na sexta-feira da 8ª da Páscoa, colocando nas mãos de Deus todas as intenções que já foram aí anunciadas e também por aquelas que recomendaram as nossas orações. A palavra de Deus hoje nos revela como Jesus caminha conosco lado a lado e nos convida a viver a experiência da sua presença viva entre nós. Estamos na Páscoa. A 8ª da Páscoa é a prolongação, o prolongamento, da Páscoa do domingo que nós celebramos. E para melhor então celebrarmos, vamos pedir perdão dos nossos pecados.
Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos o nosso Deus, que é Pai, nesse tempo de festivo, que é o tempo pascal. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados, vamos do pobre celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, nossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Paz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oremos. Coloquemos neste momento no coração do Pai todas as nossas intenções que já foram aí anunciadas. Nós temos vários, sétimo dia, 13 intenções de sétimo dia, 30º dia, 4 meses, 5 meses, enfim, todos nossos irmãos e irmãs falecidos, coloquemos agora no altar do Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Conceda também a todos nossos irmãos e irmãs falecidos o perdão de seus pecados e a participação no vosso reino celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus.
Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos, os mestres da lei. E estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nome de outro, em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A graças aos pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Nataniel de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus lhes disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma breve meditação, reflexão na palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Nós estamos vivendo as alegrias da Páscoa, a 8ª da Páscoa, como se fosse uma única celebração que dá continuidade, ao domingo da Páscoa que nós celebramos no último final de semana. E a palavra de Deus agora nesse tempo pascal vai se caracterizando por 2 coisas, 2 situações que nos ajudam a compreender esse momento em que nós estamos vivendo, que é a razão da nossa fé com a presença do Cristo ressuscitado. A primeira dela, logicamente, brota da presença de Jesus ressuscitado de algumas maneiras. Hoje nós estamos diante do 3º sinal que se manifesta o Cristo ressuscitado no cotidiano, na vida das pessoas. Olha que interessante, que Jesus não se apresenta de uma forma tão assim distante, incompreensível. Não, pelo contrário. Os apóstolos estão ali na sua pesca, no seu trabalho, no cotidiano do seu dia a dia, e é nessa circunstância, nessa situação, que Jesus aparece no meio deles. E que num primeiro momento não foi fácil compreender que era o próprio Mestre que estava ali presente. Mas Jesus vai dar a eles essa garantia: não tenham medo, Há uma palavra fundamental na presença do Cristo ressuscitado, quando ele recomenda aos discípulos, às mulheres também, quando fazem a experiência do Cristo ressuscitado, para que não tenham medo. E essa recomendação de Jesus vem bem de encontro com a nossa realidade, nos dias que nós estamos vivendo,
momentos difíceis na nossa caminhada, na história, aliás, da humanidade, não apenas para os cristãos, mas assim, ou seja, não tenham medo. Ele venceu a morte, ele vai vencer também essa situação pela qual nós estamos vivendo. Uma questão de tempo, logicamente, não podemos nos acomodar, vamos cumprir também com as nossas obrigações, mas ter essa plena confiança, essa certeza de que passaremos também por esse momento. E a presença do Cristo ressuscitado nesse tempo pascal traz o outro lado, então, que é fundamental, do qual nós vemos na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, que é o testemunho de Pedro e João. Eles já haviam realizado o milagre, né? Depois da cura que eles haviam provocado, né? E agora eles são perseguidos por causa do seu testemunho. O testemunho, que testemunho que eles davam? O testemunho que eles davam era que o Cristo havia ressuscitado, que aquele que vós crucificastes, Deus o ressuscitou, e disso nós somos testemunhas. Que maravilha, testemunhar o Cristo. E esse testemunho vai provocar também nos apóstolos duas coisas. Primeiro, a perseguição. São perseguidos por causa do testemunho por aqueles que não admitiam que Cristo havia ressuscitado. Para eles, Cristo era simplesmente humano, e agora com a sua paixão, morte, ele não haveria de ressuscitar. E os apóstolos são incumbidos, logicamente pela ação do Espírito Santo que age na vida dos apóstolos, a darem o testemunho de que o Cristo venceu a morte. Isso era inadmissível, né, para os judeus que não acreditavam na ressurreição, porque não acreditavam na divindade de Jesus. Acreditavam em Jesus, mas simplesmente talvez um grande profeta, mas não o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Por isso tiveram a dificuldade de acreditarem na ressurreição do Cristo. O testemunho, por outro lado, de Pedro e João principalmente, atrai muitas pessoas. Talvez hoje, meus queridos, falta muito isso, né? O testemunho verdadeiro dos cristãos, para atrair, não para si, mas atrair pessoas para Jesus Cristo. Ninguém atrai para si, né? Nós, pelo nosso testemunho, devemos atrair as pessoas a Jesus Cristo, mostrando a elas como Jesus vence a morte, supera todo o pecado da humanidade, não dele, né, mas o pecado da humanidade, e devolve a dignidade para os seus seguidores. O testemunho tem uma consequência, que é a perseguição. Dizem que a perseguição dos apóstolos foi o selo da sua identificação de fidelidade à sua fé. O selo que identifica, né? Nós estamos acostumados, quando você quer realmente assim ver ver a autenticidade, né, de um produto, de alguma coisa, tem que ter o selo. O testemunho dos apóstolos era o selo da sua autenticidade, do testemunho de Jesus Cristo. Não simplesmente por dar o testemunho, porque o testemunho que eles davam vinha, logicamente, pela ação do Espírito Santo que agia na vida deles e que deve agir também na nossa vida. A igreja que não dá testemunho, ou seja, coerência de vida, não é uma igreja que segue Jesus Cristo, mas a igreja que procura seguir Jesus Cristo. E aqui entra a nossa missão e a nossa vocação. O cristão é chamado a dar testemunho, e o selo realmente da sua fidelidade ao Evangelho vai ser então o testemunho nas suas vidas. E esse testemunho atrai milhares de pessoas. A palavra de Deus diz assim, que naquele mesmo dia milhares de pessoas, né, aderiram a Jesus Cristo por causa do testemunho dos apóstolos. Está aí o grande desafio para nós. No Evangelho nós podemos encontrar uma outra lição de vida para nós. Quando Jesus recomenda aos discípulos, né, para lançarem as redes do outro lado.
obedecendo a palavra de Deus, acontece o milagre. E aí é lógico que é uma referência à missão e é uma referência também à Eucaristia, que nós celebramos, o símbolo do peixe, né? Lançai as redes, e foi o que aconteceu. Aí conseguiram 153 grandes peixes, que segundo os estudiosos era a quantidade ou as qualidades de peixes que existia naquele local, né? E por isso eles pescaram 153 grandes peixes. Para nós está aí a nossa missão, lançar a rede no mundo de hoje, mas para isso tem que ter a obediência à palavra de Deus. Se nós diariamente e de uma maneira especial, quando nós celebramos a Eucaristia, quando acolhemos a palavra de Deus em nossos corações, podem estar certo que o milagre vai acontecer. Que esta missa, meus queridos, seja para nós assim uma manifestação desse amor de Deus que nos convida a lançar as redes com coragem, e que o nosso selo de que nós fomos batizados seja o nosso testemunho para a alegria e a salvação da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta confiança agora nós vamos então apresentar ao Pai nossos pedidos. Depois de cada invocação, vamos responder: Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, e por todos os seus esforços pela reforma da Igreja, para que produzam os frutos esperados, rezemos ao Senhor. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Pelas vocações religiosas, sacerdotais, matrimoniais e leigas, para que respondam com generosidade ao chamado de Cristo para segui-lo. Rezemos ao Senhor. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Pelas religiões que mais padecem privações em decorrências da fome ou da guerra, para que recebam toda a ajuda material e espiritual de que necessitam, rezemos ao Senhor. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Pelos falecidos lembrados nas intenções, que Deus acolha-os na luz da eternidade. Rezemos ao Senhor. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Pelo nosso bispo emérito, Dom Jacir Francisco Braido, comemorando hoje seu aniversário natalício, para que Deus dê a ele sempre a saúde do corpo e da alma, para que ele seja para nós esse belo testemunho de vida, nós vos pedimos. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Por esta situação que o mundo está vivendo, essa pandemia, para que principalmente aqueles que têm poder de decisão possam olhar para as necessidades do povo de uma maneira geral, deixando de lado suas mesquinhez, seus interesses políticos, que isso mais atrapalha do que ajuda. Nós vos pedimos, Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. por aqueles que estão sofrendo as consequências desse momento, também por aqueles que estão aí dedicando suas vidas à frente da solução, ou pelo menos para amenizar o sofrimento e a dor de tantos irmãos, para que sejam agraciados pela ação do Espírito Santo em suas vidas, rezemos. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, agora e para sempre. Amém. Amém. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da Igreja.
irmãos e irmãs, para que este nosso ofertório seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, aperfeiçoai em nós o sublime diálogo, simbolizado em nossas oferendas pascais, para que passemos dos afetos terrenos aos desejos do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Mas sobretudo nesse tempo solene em que o Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Tarcísio,
nosso bispo emérito Jacir, comemorando o seu aniversário natalício, e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Temos 13 intenções de 7º dia. Basílio Rodrigues de Oliveira Filho, Maria do Carmo da Silva, Priscila dos Remédios Reis da Silva, José Carlos Fernandes Zumara, Maria de Souza, Hermínia Godinho Bandeira, Armando Sobral do Nascimento, Daniela Assunção da Silva, Luiz Augusto Bicudo, Ademilson dos Santos, Francisco Firme Filho, Paulo Margarida da Silva, esse faleceu ontem, e Jurandir de Jesus, também falecido ontem. 30º dia de Gilberto de Moraes, Maria Deusa Simas, Abel Barbosa, Armando Sobral Nascimento, Maria Deusa Simas e Abel Barbosa Silva. E de todos nossos irmãos e irmãs que já partiram do nosso convívio, nossos parentes, amigos, benfeitores, aqueles que foram vítimas também dessa pandemia, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Judas Tadeu, nosso padroeiro, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Com a liberdade e a confiança no nosso Deus, que é Pai, porque fomos iluminados pelo Espírito de Jesus, o Espírito do ressuscitado, vamos rezar todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Meus amigos, que a paz de Jesus Cristo ressuscitado esteja sempre com todos vocês e seus familiares. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente, disse Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, único capaz de tirar todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Rezem comigo a oração da comunhão espiritual. Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece. À espera da felicidade da comunhão sacramental, quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós. Que vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e para a morte. Creio em vós, Senhor. Espero em vós, Senhor. Eu vos amo, Senhor. Assim seja.
Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Oremos. Pai Celeste, guardai no vosso constante amor aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, gozemos também de sua ressurreição. Conceda a eternidade feliz a todos nossos irmãos e irmãs falecidos, lembrados nesta Eucaristia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome da nossa comunidade São Judas Tadeu, queremos manifestar a nossa solidariedade, nossas orações com todas as famílias que perderam seus entes queridos, cujas intenções nós celebramos hoje no seu 7º dia. Estamos vivendo as alegrias da Páscoa. A ausência de nossos irmãos reforça em nós a certeza também da vida eterna. Nossa próxima missa, transmitida aí pelas redes sociais, será no domingo, às 10 horas da manhã. Sempre às terças-feiras, 4 da tarde, depois na sexta, hoje rezando também por essa situação que nós estamos em tempo de calamidade, né? E no domingo às 10 horas. Queria também lembrar os nossos paroquianos de uma maneira especial, aqueles que moram aqui ao nosso redor, que queiram vir, vamos supor, até a igreja para comprar alguma medalha, comprar vela, colaborar com o seu dízimo, né? Pode vir na igreja, né? Das 8 da manhã às 2 da tarde, né? Que aí nós atendemos. Para esses casos, lógico, a igreja permanece ainda fechada, como vocês estão vendo. As nossas celebrações continuam assim restrita, né? Até a segunda ordem. Mas não deixem também de corresponder com cada um com o seu compromisso, né? Eu sei que o momento é difícil para todo mundo, né? Mas nós também precisamos da sua colaboração. Então não deixe de continuar colaborando conosco. Mais importante é a bênção de cada celebração e que chegue até vossas casas, de uma maneira especial, aos doentes e aos idosos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja em vossos corações e que Ele nos acompanhe no nosso dia a dia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia.